Se você tá aqui, provavelmente você já assistiu a série Adolescência. A gente vai falar um pouquinho hoje de 5 crenças limitantes que a série apontou de uma forma bem interessante e que você pode usar como profissional ou como família para compreender o adolescente que tem aí com você. Eu sou Amanda Bezamar. Eu sou Luciane Bezamar. Bem-vindos a mais um Psipod, onde vamos falar sobre saúde mental e atualidade. Vamos lá. Hoje a gente vai trazer 5 crenças limitantes para falar sobre as questões da adolescência. Quando a gente pensa em alguém falando sobre adolescência, a gente já tem algumas frases, a gente já tem alguns pensamentos pré-existentes, né? Que acontecem e surgem na nossa cabeça quando a gente está lidando com esse público. A gente vai começar, então, com a primeira crença limitante, que é: adolescentes são dramáticos demais, mas logo essa fase passa. O que a gente pode falar sobre isso? Bom, primeiro acho que a gente pode entender que isso tem um senso comum de discurso sobre isso, né? E uma ideia de que a adolescência é uma fase e que daqui a pouco passa. Eu fui adolescente, as pessoas dizem, passei por isso, mas já passou, estou aqui, sou bem-sucedido, sigo a minha família. Mas nem sempre a coisa é tão simples assim, né? Se nós pensarmos, e cada vez mais a ciência evoluindo, tem se entendido que a fase da adolescência, diferente do que se pensava, que era uma fase apenas de hormônios em modificação, nós temos a maturação do cérebro, é um período de maturação do cérebro, e é um período muito grande de maturação. E esse conflito que o adolescente vive, ele faz sentido dentro desse período de inflamação do cérebro. Nós temos uma área do cérebro, que é o córtex, que sofre uma inflamação durante esse período. E ali o adolescente vai amadurecendo e conectando tudo. Os valores, as ideias, a forma como ele vê o mundo, isso tudo vai acontecendo nesse período. Sim. E parar na crença limitante de que é uma fase e passa pode trazer prejuízos para esse período, que é de extrema importância para consolidação de valores e de muitas coisas aí. E eu acho que o que essa frase vai um pouco contra é a compreensão de que também precisa existir acolhimento na adolescência, né? Se a gente tá falando da infância, a criança sempre deixa muito, muito evidente, muito claro que ela precisa daquele acolhimento, que ela precisa daquele carinho. Ela comunica isso de uma forma muito direta. E parece que o adolescente sai desse lugar de comunicar que precisa desse acolhimento e desse carinho de uma forma mais direta. E aí a gente passa a entender que é isso, que ele é dramático, que isso vai passar, mas na verdade a gente precisa dar um passo para trás e entender que não é porque ele não tá conseguindo comunicar que ele precisa daquele acolhimento naquele momento, que a gente pode minimizar o que ele tá passando e não gerar oportunidades para esse acolhimento. Duas coisas importantes que eu acho para falar, assim, uma os pais também precisam de orientação, muitas vezes, nesse período. É um período difícil para os pais, porque é aquele filho em que o pai era visto como um super-herói, a mãe era visto como uma pessoa maravilhosa e sem defeitos, linda, daqui a pouco passa a ser visto como pessoas que não são nem amigos, que poderiam ser, inclusive, inimigos, porque pensam de forma diferente. Então, isso é muito perigoso. E os pais são seres humanos também, que têm a sua emoção aí ebolindo, e como você passa a ser visto pelo seu filho, de repente, como uma pessoa que está contra ele, não mais a favor. Isso é muito difícil para as pessoas organizarem internamente também. Então, pais também precisam de orientação. E pais, sobretudo, precisam de orientação. Eu faço uma analogia, falando da adolescência, que é como se você tivesse, quando você tem um filho, como se você iniciasse uma viagem dirigindo um barco. E você está conduzindo o barco. E no início tudo é muito fácil, a maré está boa, está tudo muito tranquilo. E daqui a pouco entra numa maré de ebulição e que você não pode se fechar no convés e simplesmente ir dormir e deixar passar, porque vai passar aquela onda. Não vai passar. Se você não nortear, é possível que você acorde em algum momento e isso esteja numa situação trágica. Então, esse é um cuidado que se precisa ter, né? E fazendo a ponte dessa sua fala com a série, a gente enxerga isso bem na série, né? O como, assim, o pai olha para o lado, o pai não faz um espaço de acolhimento para aquela criança que
fica evidente que é uma família saudável, e eu acho que o que mais assusta nessa série, na série Adolescência, é o como as pessoas estão se vendo, se colocando no lugar desses pais, se vendo dentro do que, inclusive, podia ser uma família extremamente funcional, né? Mas que e logo passa, e esse minimizar de algumas coisas, acabam colocando essa família na posição que ela fica ali na série, de uma gravidade muito grande de acontecimento. Na minha percepção, ali na série, tem 2 aspectos também. Eles não compreenderam o crescimento desse filho. A mãe fala de algumas vezes de um filho muito pequeno ainda, ela se refere a ele como uma criança muito pequena, e ela usa esse termo algumas vezes, e ele já não é uma criança muito pequena, a cabecinha dele já está com 1 milhão de coisas acontecendo, né? A cabeça dele já tem muitas situações vindo. Eu usei cabecinha porque ela usa muito, ela infantiliza muito ele, né? Eu acabei agora usando o termo cabecinha, que não é, né? Ele já é uma cabeça que está com plena inflamação de córtex ali, e muitas coisas acontecendo, né? E os pais também, com seus conflitos pessoais, vivendo as suas dificuldades ali também, não enxergam, não percebem, não, e sequer sabem se ele está em casa ou se ele não está em casa, né? Essa independência para um filho, é preciso, uma pessoa, para ter uma independência de gerenciar sua própria vida, ela precisa ter recursos. Ela precisa ter muitos recursos para ela ter uma independência de gerenciar suas vidas, suas atitudes, tudo isso. E uma adolescente não tem. Então, assim, adolescentes precisam ser norteados pela família. E fazendo o ponte para o oposto, a gente traz a nossa segunda crença limitante, que seria que o adolescente, quando está muito sério, é porque ele está depressivo. Então, existe uma crença, né, da adolescência de que ou a gente vai deixar passar, que é essa primeira crença que a gente viu, ou a gente vai potencializar demais, porque realmente é potencializado, né? Se a gente parar pra pensar, a adolescência é uma fase de muita potencialização das questões emocionais. Então, uma coisa, a gente tá com uma adolescente em casa atualmente também, né? E uma coisa que a gente percebe muito, por exemplo, com o adolescente ou ele ama alguma coisa, ou ele odeia alguma coisa. A dificuldade de regular e ter uma coisa no meio do caminho, né? Então, se o meu adolescente está muito sério, ele está depressivo. Não, vamos entender que nem todo comportamento é sinal de doença. Existe uma fase aí de formação, de funcionamento da pessoa que ela pode se alterar. Ele não era uma criança assim. Ele não era uma criança que ficava desse jeito. Ele não fazia isso, ele não fazia aquilo. Ok, mas existem alterações, inclusive neurobiológicas, que podem explicar algumas mudanças de comportamento. Então, ter um cuidado. É claro que sinais são algo pra gente levar em consideração e buscar ajuda, buscar terapia, buscar profissionais. E nós, profissionais, temos que estar atentos a esses sinais ainda mais, mas a gente precisa entender que nem tudo vai ser sinal de doença. Que, na verdade, algumas coisas são sinal de ajuda, são sinal de orientação. E volto aos pais, porque é uma parte que me toca também, né? Na situação de que entender que, de alguma forma, você perdeu o acesso ao afeto do seu filho, às emoções do seu filho, é muito difícil. E volto à analogia também lá do barco, que se o barco está no mar revolto, está na hora de eu buscar outras formas de conduzi-lo. E não tentar conduzir da mesma forma quando o mar estava calmo. Porque se eu fizer isso, eu não vou conseguir. Então, é buscar outras formas de acessar o seu filho que está com uma dificuldade. E os profissionais precisam, os profissionais da psicologia têm obrigação de orientar os pais nesse sentido. Sim, e os profissionais, acima de tudo, precisam compreender essa diferença entre traços de personalidade, processo de amadurecimento e realmente o que pode ser um quadro clínico. E quando a gente fala de profissionais, a gente inclusive precisa englobar todos os profissionais que vão ter contato com essa criança, com esse adolescente. A gente está falando de
E a série pontua isso muito bem, né? Se a gente retorna aí para a questão da série, existem os 4 espaços onde acontece, né? A série sendo um desses espaços a escola. Então, existe um papel muito importante também da escola nesse olhar de entender e direcionar para onde aquilo precisa ir, né? Claro que, assim, como a gente falou, tentando encontrar um equilíbrio disso, de não patologizar tudo, mas também de entender que sinais são importantes para buscar ajuda, independente de patologia ou não. Ajuda não é só para quem está em movimento patológico. Uma coisa que eu já falei algumas vezes aqui no canal, já falei em podcast, é que a gente não pode deixar que a ajuda e a terapia seja uma coisa tão paliativa, que só vai acontecer quando a gente já chega num extremo. E a série também traz isso pra gente. A gente não pode deixar que a ajuda só vá acontecer, que só vá acontecer uma terapia, que só vá acontecer uma ajuda para um menino quando ele chega num extremo daquele de ter matado uma colega, né? Não, a ajuda precisa vir de acordo com a gente, usando a metáfora aí da Luciane, a gente viu que o barco a gente não está conseguindo conduzir, a gente não está conseguindo dar conta, a gente professor, a gente profissional que está trabalhando ali com aquele adolescente, a gente família, a gente até profissional que pode ser inclusive da saúde já, que está trabalhando com aquele adolescente. Entender que a gente precisa de ajuda de outras áreas, de outros profissionais é extremamente importante. Isso é muito sério, Amanda, que você está falando, porque ninguém chega... Mesmo que a pessoa tenha um transtorno muito grave, não chega a um ato de matar uma outra pessoa sem ter dado sinais de alerta antes. Então, isso é muito sério. Assim, os sinais de alerta acontecem e nós precisamos olhar para eles. As emoções extremas, as irritações, tudo isso comunica, está comunicando alguma coisa. Está comunicando que precisa de ajuda. E não necessariamente que existe uma patologia. E aí a gente entra no tema que mais tem se falado sobre a série, mais tem se perguntado para nós profissionais, assim, qual que é o diagnóstico dele? Qual que é o diagnóstico do menino? Gente, a série é tão bem construída e feita propositalmente para deixar isso em aberto, justamente para a gente entender que não precisa existir patologia concreta, fechada do manual diagnóstico de doenças para que um adolescente precise de ajuda. Não precisa existir. E a gente transmitir isso para as famílias também vai ser muito importante. Orientar as famílias nesse sentido. Assim, não é porque ele está mostrando esses sinais que ele vai ter um diagnóstico fechado, ou não é porque tem um diagnóstico fechado que justifica alguns comportamentos. O diagnóstico também não é algo para ser usado como bengala. É algo para nortear para ajuda e tratamento. E o quão mais cedo os profissionais, principalmente, entenderem isso e as famílias conseguirem ser orientadas também dentro disso, melhor vai ser o nosso resultado de contato com essa adolescência, né? E aí, entrando em contato, a gente já entra numa outra crença, numa outra frase que a gente pensou aqui, que se fala bastante sobre adolescência, né? Que é, se não for para se divertir, para se entreter, para ser dentro do que ele gosta, do que ele quer, o adolescente não vai engajar, ele não engaja de jeito nenhum. E aí? A gente que trabalha com adolescente aí direto, o que a gente pode somar disso? Se a gente parar para pensar nesse somatório de coisas que nós falamos até aqui, né, de um cérebro que está inflamado, dos hiperestímulos que temos hoje em dia também, né? Hoje em dia eu não acho nem que é só adolescente, hoje em dia eu estou achando que está todo mundo assim. Né, se a coisa não tem um prazer imediato, uma recompensa imediata, o engajamento tem um prejuízo. Né? E aí o adolescente muito mais. Né? O adolescente não sabe mais buscar novas portas para se engajar. Os adultos estão com dificuldade, os adolescentes realmente não sabem. Né? A adolescência já traz, como eu falei, essa dificuldade. Uhum. E quando o adolescente é convidado a sentar numa roda de adultos para conversar, isso é mortal, né? Isso não tem, assim, não tem nenhum sentido, porque a gente também não torna isso interessante. O que acontecia antigamente é que o mundo dos adultos era interessante para os adolescentes, porque era onde você descobria coisas, você aprendia coisa com os adultos traziam novidades, você via comportamentos e o ser humano era assim, se espelhava. Adolescentes muitas vezes se espelhavam nos seus pais, nos seus ídolos, nas suas
pessoas de referência, né? Hoje a gente não vê isso. Hoje a gente vê, na maioria das vezes, onde se espelha é no que está na internet, é no que está no imediatismo, é o que está no todo dia, é aquilo que você acessa com muita facilidade. É a diferença de um adolescente que tinha contato com o núcleo dele, né, e ele fazia experimentações só dentro daquele núcleo, e agora um adolescente que tem contato com o mundo, né? E aí, se o adolescente tem contato com o mundo e existe uma coisa muito característica da adolescência, que é começar a buscar identidade e reconhecimento próprio para além daquele núcleo que ele foi criado desde a infância, a tendência é que ele vá buscar isso fora também. E não é como se não pudesse buscar fora, né? A única questão é que o que tem de oferta fora hoje é muito perigoso. E a quantidade de oferta e a qualidade da oferta. Então, o que o adolescente busca, na verdade, não é só entretenimento, diversão. O que o adolescente busca é reconhecimento. Ele tá querendo se reconhecer naquelas coisas, naqueles pares. Ele tá querendo se identificar. Ele tá querendo se ver como alguém ali com características positivas e qualidades. Por mais que até isso ainda possa estar distorcido na adolescência, né? Porque a construção daquele grupo de adolescentes do que vai ser qualidade, do que vai ser qualitativo, pode estar distorcida. E aí que entra essa necessidade como profissionais de estar orientando as famílias a estarem atentas a isso. Com o desenvolvimento tecnológico numa velocidade grande como aconteceu, como muitas outras áreas, a área do desenvolvimento e a área da parentalidade também foi muito afetada. E existiu aí um quadro e um cenário, muito por conta da rapidez. A gente não vai entrar num discurso de culpabilizar aqui, mas num discurso de fazer leitura para aprimorar um funcionamento, de que os pais estão com negligências patológicas aí com os filhos. Por quê? Porque a gente não compara a gravidade de deixar um filho online sozinho na internet com deixar um filho sozinho numa avenida no meio de uma cidade hipermovimentada, exposto a enormes perigos. E a gente precisa começar a fazer essa comparação. A gente precisa começar a comparar o nível de negligência que pode estar existindo nesse cenário, né? Uhum. Então, existe um norte aí para com os adolescentes, de trazer temas sérios, mas que se conectem com ele, temas existenciais e de pertencimento, de poder mobilizar esse interesse deles, porque é possível, não é só diversão e entretenimento. Adolescente tem capacidade de se mobilizar. A gente só precisa estar entendendo aonde a gente vai encontrar o reconhecimento dele. Sim. Essa temática é uma temática que está muito em alta, né? Eu recente li o livro O Filho do Quarto, que é muito interessante, onde ele faz uma pesquisa sobre o que acontece com os adolescentes que ficam nos seus quartos por horas e horas e horas e com pouquíssimo contatos com as famílias, né? É um limiar muito tênue entre você de verdade precisar respeitar o espaço do outro, que está em crescimento e amadurecimento, e de você nortear o outro de que ele não pode mergulhar só nesse mundo, né? Então, histórias muito interessantes, assim, interessantes do ponto de vista profissional, histórias dolorosas, mas interessantes do ponto de vista profissional, para que você avalie o quão perigoso pode ser um caminho desse. E aí isso conecta muito bem com a nossa quarta crença, que a gente desenhou aqui para falar com vocês sobre, que é: a adolescência precisa de espaço, o adolescente, né, precisa de espaço, e ele deve resolver os seus conflitos sozinho. E aí? Então, se a gente parar para pensar que talvez até as pessoas, em geral, não resolvam seus conflitos sozinhas na vida, né? As pessoas precisam dos seus pares, precisam dos amigos, precisam dos terapeutas, precisam para encontrar nortes na vida, né? Então, seria até leviano dizer que um adolescente pode resolver o conflito dele sozinho, né? Primeiro que para você resolver um conflito, nem sempre um conflito na vida vai ter uma solução. Talvez ele tenha a forma mais assertiva de ser
lidado, de ser resolvido, né? Não é uma resolução, né? Porque nem tudo na vida tem solução totalmente, né? Tem coisas que você vai ter que encontrar a melhor forma de adaptar aquilo, né? Então, pensando dessa forma, entender que um adolescente pode resolver sozinho é entender que ele tem recursos suficientes para nortear e tramitar por todas as formas de avaliar aquilo e encontrar no contínuo entre agressividade e passividade uma assertividade dentro dessa situação. Isso eu diria que é impossível. Sim. E então, para fechar, assim, dentro dessa quarta crença, eu acho que a gente precisa entender que a autonomia se constrói com suporte. Por mais que a gente queira que esse adolescente encontre sua independência, tenha autonomia nas suas situações, o suporte não deixa de existir. Até a nossa autonomia, né? A autonomia de pessoas já adultas, pessoas com menos questões de maturação cerebral, com menos latência, inflamação cerebral, inclusive, mesmo assim precisam de suporte. Então, parar de enxergar o suporte como uma coisa negativa também é muito importante. Orientar as famílias que a gente tem contato e que conseguem pedir socorro pra gente disso, assim, ok, tá tudo bem pedir ajuda, tá tudo bem precisar de ajuda, tá tudo bem precisar de suporte e tá tudo bem o adolescente também precisar. E para concluir também, é importante, eu faço muito um caminho com adolescentes de também dizer para eles assim, quando a cena é essa, né, de dizer, seus pais também nunca foram pais de adolescentes. Então, talvez você também precisa compreender que eles estão vivendo pela primeira vez isso também. Então, assim, é uma roda onde as coisas precisam ser compreendidas, né? E orientadas, né? E norteadas. E aí a gente vai deixar a quinta crença em aberto para vocês. A gente vai fazer um convite para vocês comentarem aí qual é a crença da adolescência que vocês já escutaram muito sobre, que vocês recebem aí no consultório de vocês, que vocês entendem dentro da vida e contato com a adolescência que vocês têm, que vocês gostariam que a gente respondesse sobre. E aí a gente se vê no próximo vídeo. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e aí vocês vão receber aí uns comentários e respostas nossos. A gente vai se comunicando para a gente poder trazer cada vez mais informação e ajudar a construir aí esse cenário da saúde mental. Então, nós vimos hoje 4 crenças e deixamos uma em aberto aí para você. Então, eu te pergunto, que crença você, como profissional, pode revisar para apoiar melhor esse seu adolescente aí que você trabalha? Então, vem com a gente aprofundar esse tema e aplicar isso na prática. E continue acompanhando os nossos vídeos e essa série de vídeos. E juntos vamos construir um olhar mais positivo para o desenvolvimento humano. Aguardamos a quinta crença.